bom? Pessoal, a gente vai falar hoje sobre a genética mendeliana, tá? Que foi o Gregor Mendel que iniciou todos os estudos sobre genética. Já vou preparando vocês que vai ser uma aula bem longa, provavelmente aí uma meia hora, 40 minutos de aula. Vai ter um momento da aula que eu vou falar para vocês pausarem, para irem tomar uma água, ir ao banheiro, para poder dar uma relaxada na cabeça, porque senão fica muita coisa num dia só. Mas não tinha como dividir esse conteúdo, porque senão vocês vão perder o fio da meada, tá bom? Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Quando o Darwin criou a teoria da seleção natural, ele não soube explicar algumas coisas. Que coisas são essas? De onde vinham essas diferenças entre os organismos, né, entre os seres da mesma espécie, e como que elas eram passadas de pai para filho. Como que isso tudo acontecia, ele não soube explicar, tá? Eu coloquei aqui para vocês um cladograma, porque eu não coloquei na aula passada, e vocês precisam entender como que ele funciona para a gente poder falar mais para frente sobre genética, ainda na aula de hoje. Então vamos lá, o que é o cladograma? O cladograma é uma forma de colocar a árvore genealógica de todas as espécies, ou de uma espécie só, enfim. Quais seres vivos que divergiram, que foram para um lado diferente na hora da evolução, que adquiriram novas características, novas formas, às vezes, de corpo, de fisiologia do corpo, de como que o corpo vai funcionar, tá bom? Então, esse cladograma aqui tem pouquíssimas espécies nele, porque senão ficaria muito grande para vocês entenderem. Vou dar um zoom para a gente poder conseguir falar sobre ele, tá? Então, aqui tá lá um cladograma falando sobre os vertebrados, ou seja, aqueles animais, aqueles que têm coluna vertebral, tá? Existem outros também, que são os invertebrados. Aqui eu coloquei apenas vertebrados, beleza? Então, dentro dos vertebrados, eu tenho o primeiro que se divergiu, que foram os peixes cartilaginosos. Então, eles têm a coluna vertebral, porém, eles são peixes cartilaginosos. Nessa minha divisão aqui do cladograma, eu tenho ainda peixes, porém peixes ósseos. Então, ali, ó, eles já se divergiram. Porém, eles tinham um ancestral em comum. Vocês conseguem observar que eles tinham um ponto em comum ali? Um ponto em comum aqui? Ok? Beleza. Aí, surgiram os seres de 4 membros. O primeiro que está ali mostrado nesse cladograma são os anfíbios, então as patas dianteiras e as patas traseiras. Coloquei também os primatas, os coelhos, os crocodilos e as aves, só para vocês entenderem. Todos esses, a partir daqui, são seres com 4 membros, beleza? Vamos lá, continuando. Os anfíbios se divergiram ainda do resto. Por quê? Porque eles não têm o ovo amniótico. Então, daqui para cima, todos eles possuem ovo amniótico. Tudo isso em comum entre toda essa galerinha aqui, certo? Nessa galerinha aqui, deixa eu apagar que tá ficando muito poluída essa imagem. Nessa galerinha aqui, eles ainda se divergiram em duas coisas. Quem tem pelos, quem não tem pelos. Então, dentre quem tem pelos, ainda tem uma outra subdivisão. Os primatas e os coelhos. Gente, tem vários outros animais. Como eu falei, aqui tá só um resuminho, alguns exemplos para vocês. E aqui, os crocodilos, em que a pele, o tegumento é completamente diferente, por exemplo, das aves. As aves têm penas. Os crocodilos, eles têm placas dérmicas, tá bom? E os coelhos? Os coelhos têm pelos. Os primatas também têm pelos. Esses que têm pelos é característica de quem? De mamíferos, né? Então, vamos continuar. Antes de falar qualquer coisa de genética com vocês, eu preciso que vocês aprendam, anotem, absorvam todos esses conceitos que eu vou colocar para vocês. Porque esses conceitos vocês vão precisar para entender tudo que eu vou falar na aula de hoje. Então, assim que pausar esses conceitos, assim que acabar esses conceitos, vou fazer uma pausa,
vocês vão anotar no caderno, ler, reler, para depois dar o play no resto da aula. Combinado? Então vamos lá. O que é a hereditariedade? É a transmissão das características dos pais para os descendentes. Como que vai ser transmitida essas características? Por meio da reprodução, certo? Ok, preciso que vocês saibam o que são células diploides e o que são células haploides. Células diploides têm o material genético completo. Então, vai ter 2 cromossomos de cada parzinho. Lembra daquela aula que eu coloquei lá no Google Forms? Se não lembra, volta lá no Google Forms e assiste a aula de novo. Vocês precisam saber o que é diploide e haploide. Quem são essas células diploides? São as células somáticas, ou seja, todas as células do corpo, menos as células reprodutivas. As células reprodutivas, elas são haploides, elas vão ter apenas metade do material genético. Ok? Fenótipo. Fenótipo, gente, são características que a gente consegue perceber visualmente. Por exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, o formato da boca, do nariz, do rosto, o olho, tudo isso. Isso, gente, hoje eu vou dar exemplo mais de seres humanos na hora que eu estiver falando de genética com vocês. Vai ter uma parte de plantas, mas eu vou dar um enfoque nos seres humanos porque eu quero que vocês entendam. Porém, isso vai valer para qualquer ser vivo, certo? E o genótipo? O genótipo nada mais é do que a constituição genética daquele indivíduo. Como que é o DNA daquele indivíduo? Por exemplo, o meu DNA. O meu DNA é metade do DNA do meu pai, metade do DNA da minha mãe. Né? Qualquer um de vocês vai valer a mesma coisa. Metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe. Então, isso é o genótipo. Porém, vocês já perceberam que às vezes a pessoa lá tem um pai loiro e a mãe morena. Aí um filho nasce bem moreno, o outro nem tanto. Cada indivíduo tem suas características, porque vai depender do que o gameta do pai passou para ele, do que o gameta da mãe passou para ele. E vai depender ainda que tem algumas características que dominam sobre as outras. Por isso que às vezes a criança lá, cara da mãe ou a cara do pai. Embora ela tenha de qualquer forma metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe. Mas o fenótipo dela, essas características que a gente vê, puxaram mais um lado do que o outro. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. O que são gametas? São as células reprodutoras, são as células sexuais. Como que chamam os gametas nos seres humanos? No homem é o espermatozoide e na mulher o óvulo ou o ócito, tá? Alelo. Vai começar a complicar. Alelo é uma forma alternativa de um gene que vai afetar uma mesma característica. Então, por exemplo, alelo para cabelo castanho, alelo para cabelo ruivo, alelo para cabelo loiro, alelo para cabelo preto. Então, eu tenho um exemplo aí de 4 alelos para uma mesma característica, que é o quê? Cor de cabelo. Entenderam? Gene. O que é gene? É um fragmento, é um pedaço do DNA. E ele é responsável para dar... Ele ele que vai dar as características daquele indivíduo. Se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo, se ele vai ser gordo, se vai ser magro. Se vai ser loiro, moreno, tudo isso. Tá? Cromossomos. O que acontece, gente? Lembra que lá quando vai formar a célula sexual... acontece uma meiose, divide todo o material genético ao meio. Então, quando vai fazer essa divisão desse material genético, o DNA não pode estar solto em fita dupla, só que desenrolado. Imagina você com um novelo de lã inteiro jogado, espalhado pela sua sala, todo aberto, você tentar organizar isso. Não dá. Agora, se você tentar enrolar esse novelo para guardar os vários novelos, não é mais fácil? Não fica mais organizado? Mais difícil de acontecer um erro? A mesma coisa que acontece dentro da nossa célula. O DNA, sempre que for haver uma divisão celular, ele vai se enovelar, se aglomerar, se aglutinar, formar bolinhos. Esses bolinhos, esses novelinhos, forma de falar, né, pessoal? E esses bolinhos, eles são chamados de cromossomos. O que é o cromossomo, então? É o material genético, é o DNA, enovelado, enroladinho, grudadinho, juntinho, para poder fazer a divisão celular. Tá bom?
coloquei esse plano de fundo aqui, não foi à toa, né? Olha bem esse plano de fundo, ele já é bem autoexplicativo. Eu vou pegar minha canetinha e eu quero que vocês prestem atenção nesse plano de fundo. Olha só, aqui eu tenho a minha célula, o núcleo celular com os vários cromossomos ali dentro. Estão vendo? O que são esses cromossomos? Nada mais são do que o meu DNA que estava em fita dupla, desenrolado, que começa a se enrolar até formar o cromossomo. Para quê? Para poder haver a divisão celular. Certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo, vão anotar no caderno tudo isso que eu coloquei aí dos conceitos, vão ler pelo menos umas 2 vezes para vocês conseguirem entender do que a gente está falando do resto da aula em diante, pessoal. Anotaram? Então vamos continuar. Gente, quem foi Gregor Mendel? Foi um cara genial. Eu sou fã desse cara porque na época que ele fez todo esse estudo que a gente vai falar nessa aula de hoje, não se sabia sobre divisão celular, não se sabia nada sobre gameta, sobre mitose, sobre meiose, não se sabia nada disso. E mesmo assim ele conseguiu formular a sua teoria que é usada até hoje, gente. O cara foi um gênio. Eu sou suspeita para falar porque acho que foi a matéria que eu mais gostei na faculdade. Fiz estágio na área, então eu espero que pelo menos por aula ser muito longa, mas como eu gosto muito do assunto, que vocês fiquem um pouquinho mais felizes com a minha felicidade, tá bom? Então vamos lá. O Gregor Mendel, ele foi um austríaco, foi um monge e ele é considerado o pai da genética. Foi o primeiro cara que fez um estudo completo e que com todos os conceitos corretos. Então ele que começou a pensar sobre isso. Ele fez o seu primeiro trabalho em 1866. Porém, o que aconteceu? Tinha muita estatística, muita matemática, ele estudou muita coisa ao mesmo tempo. O trabalho dele era completo demais para aquela época. Os seres humanos não conseguiram entender a grandiosidade do cara. Mas um pouco antes tinha vindo o Darwin com toda aquela teoria sobre seleção natural. Então estava tendo toda uma mudança na ciência. E em vários conceitos, estava tudo mudando, o mundo estava sofrendo mudanças em relação aos conhecimentos sobre a evolução dos seres vivos, sobre tudo isso. Ou seja, gente, se o trabalho dele foi publicado em 1866, o que aconteceu? O Darwin, um pouco antes, tinha acabado de falar sobre seleção natural, né? Então estava aquele fuá na comunidade científica do trabalho do Darwin. O Darwin não sabia do trabalho do Mendel e eles não conseguiram haver essa comunicação para poder resolver o que o Darwin não conseguiu solucionar. Aí, o Mendel morreu sem ninguém reconhecer o trabalho dele. Quando foi em 1900, o trabalho dele foi redescoberto por outros pesquisadores. Os caras começaram a estudar o que ele tinha publicado e falaram, pô, acho que o cara tá certo, acho que esse cara estudou, o que ele falou tá certo, vamos começar a estudar também. E aí, eles batizaram isso tudo que o Mendel tinha falado com o nome de genética, tá? Aqui no slide está falando, e eu já falei, não se conhecia nada de divisão celular, de DNA, de RNA, de síntese de proteínas, de nada disso, gente. E mesmo assim ele conseguiu pensar em como funcionava a genética da reprodução. Ele foi o cara, ele e o Darwin são os caras da minha vida. Então, pessoal, vamos ao estudo do Mendel. Ele pegou ervilhas e começou a fazer cruzamentos entre essas ervilhas para poder ver as gerações que iriam aparecer, o que ia acontecer, quais características que iriam se sobrepor sobre as outras, enfim. Por que ele escolheu as ervilhas? Porque elas têm um ciclo de vida curto, uma reprodução rápida, elas são fáceis de observar essas características, né? É fácil polinizar para que elas se reproduzam, ela gera uma grande quantidade de descendentes, né? Porém, qual foi a grande sacada do Mendel? É que ele estudou todas essas características separadamente. Quais são essas características? As características que ele estudou foram
a forma da semente, se ela era lisa ou se ela era rugosa, a cor, se ela era amarela ou se era verde, a cor da semente, né? A cor da flor, se ela era púrpura, roxa, né, ou branca, a forma da vagem e a cor da vagem, então se a forma era lisa ou rugosa, se a cor era verde ou amarela, tudo separadamente. Todo o estudo dele, ele fez a mesma coisa, fez vários cruzamentos para cada característica. Gente, pensa o trampo, como vocês dizem, que esse cara teve. Olha só, em 1800 e pouco, gente, isso é muito fora da nossa realidade. Da nossa não, né? Da realidade dele na época, do planeta na época. O que ele fez? Estudou também a posição da flor, se ela era axial, ou seja, no meio do cabinho, ou terminal, se ela era no final do cabinho. A altura do pé, se ele era um pé alto, ou se ele era um pé baixo, um pé anão. Então, tudo isso ele estudou separadamente, tá? E aí, o que vocês precisam aprender agora? Outros conceitinhos aí, hein, gente? Então, mesma coisa, a hora que eu terminar de falar desses conceitos, pausa, anota, lê, relê e dá o play. Então, a nossa aula terá várias partes hoje. Deixa eu diminuir minha imagem aqui para não atrapalhar vocês a copiarem. Vamos lá. O que é geração parental? São os primeiros que vão gerar os descendentes. Os primeiros a ser estudados e que gerarão descendentes. Então, o que vai ser a geração parental? São plantas puras para ser realizado o cruzamento. Isso a gente está falando de planta, mas poderia ser animal, enfim, tá? Só para vocês entenderem. Geração F1 são os primeiros filhos da geração parental. É a primeira geração filha. Vai ser representado sempre por indivíduos heterozigotos. O que é heterozigoto? É quando eu tenho característica misturada, tá? Homozigoto é uma característica pura. Heterozigoto, misturado. Vocês já vão entender. Sempre a geração F1 vai ser heterozigótica. Por quê? Porque lá na geração parental, como ela eram indivíduos puros, tanto o pai ele era puro para determinada característica, quanto a mãe era pura para aquela determinada característica, então eles eram homozigóticos. Puro, homozigoto. Misturado, híbrido, heterozigoto. Então, geração parental sempre vai ser homozigota. Geração F1 sempre vai ser heterozigota. Ok? Vocês já vão entender melhor o que é isso. Geração F2 vai ser o cruzamento de indivíduos da geração F1 entre eles para poder gerar descendentes. Como eles eram híbridos, eles eram heterozigóticos, eles eram misturados, as características tinham diversas possibilidades, o que acontece? A geração F2 vai ser mais diferente ainda do que a geração F1, certo? Vamos observar aqui aquele desenho que eu coloquei. Ah lá, lembra que eu falei de característica pura, de característica misturada? Então, geração parental, olha lá, os progenitores, puro para amarelo, puro para verde. Mais pra frente vocês vão entender que a verde sempre vai ser pura em relação às ervilhas, mas vamos lá. A geração F1, ela é toda amarela, mas ela não é amarela pura, ela é uma amarela que tem característica do verdinho que era ou o pai ou a mãe, lá da geração parental. Então, apesar de só ser amarela, puxou mais um dos lados só, que no caso é o amarelo. Lembra que eu falei agora no começo da aula? Puxou o pai ou puxou a mãe. Mas ainda assim é uma mistura dos dois, mesmo tendo determinada característica só de um dos lados. Ok? A característica que se manifesta nas gerações híbridas, nessas gerações misturadas, aquela que se manifesta é chamada de dominante. Aquela que se esconde, que ela não aparece, no caso a ervilha verde, ela apareceu aqui na geração F1, ela não apareceu. Então, ela é recessiva. Então, dominante é que domina, que manda, que vai aparecer obrigatoriamente. Se ela estiver ali, ela vai aparecer.
recessiva é aquela que não vai aparecer se ela estiver junto com uma dominante. E a gente ainda tem, aqui eu não coloquei, o caso de codominância. O que é a codominância? Quando nenhum nem outro mandam, nenhum nem outro se sobrepõe. Os dois se misturam. Então, por exemplo, um caso de codominância, a cor da pele. Se eu tenho o pai negro com a mãe branca, como que vai ser a cor da pele do filho? Vai ser uma mistura, né? Não vai ser nem tão negro quanto o pai, nem tão branco quanto a mãe. Vai ser misturado, então é codominante. Ok? Deu para entender? Mistura, tá? Como que o Mendel fez? Ele iniciou seus trabalhos com plantas puras, igual eu falei ali no desenho da anterior, tá vendo? Amarelo puro, verde puro, para poder na geração parental. Esses indivíduos que constituíam a geração parental, ele colocou o nome de geração P. A planta com semente amarela teria... A planta com semente amarela, por que ela é amarela? Porque ela puxou em algum momento o amarelo que veio do pai ou da mãe. A verde, a mesma coisa. Então vamos lá. Gente, eu não vou explicar o quadro de Pinet para vocês passo a passo nessa aula. A aula do quadro de Pinet, que já vai aparecer, vocês já vão entender, vai estar no Google Forms. Então, vocês vão ter que assistir, não tem o que fazer, porque senão vocês não vão conseguir resolver os exercícios, tá? Então, vamos lá. O que ele fez para ele conseguir o amarelo puro? Ele ficou cruzando sempre amarelo com amarelo, tirava os verdes, não deixava cruzar com esses verdes. Cruzava mais amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, até não aparecer mais nenhum descendente verde. Aí ele sabia o quê? Que aquele amarelo era um amarelo puro e não híbrido. Ou seja, ele era um amarelo homozigoto e não heterozigoto. Ou seja, a hora que chegou no momento em que cruzou amarelo com amarelo e só nasceu descendente amarelo, aí ele falou, opa, esse aqui é puro, e ele usou essas puras para fazer a geração parental. Se eu cruzo amarelo puro com outro amarelo puro, os filhotes vão ser como? Sempre amarelos puros. 100% dos filhotes, no caso as ervilhas, serão amarelas puras. Não vai ter como nascer verde, porque não tem genética para verde nelas. Então, observem essa imagem aí. O genótipo de amarelo puro. E o fenótipo, se só tem gene para amarelo, vai aparecer fenótipo para verde? Não. Lembra que o fenótipo é aquela característica visual? Não tem como aparecer para verde, porque não existe o genótipo para verde nessa geração F1, porque ela é filha de pais puros, pais homozigotos. Outro cruzamento que o Mendel fez, ele foi pegando aquelas verdinhas e sempre cruzando só com verdinha até ele ver que não apareceu amarelo nenhuma. Não ia aparecer mesmo, porque o verde ele já é recessivo. Se ele é verde é porque ele é puro. Lembra que se tivesse qualquer coisinha de amarelo ali, ele seria amarelo, porque o amarelo é dominante? Então, mas isso ele descobriu conforme ele foi fazendo os cruzamentos. Aí ele foi lá, cruzou verde com verde, nasceu o quê? Verde. Então, verdes homozigotos, que são indivíduos puros, 100% do genótipo para verde, e o fenótipo obrigatoriamente será verde. Aí, pessoal, ele pegou puros também, cruzou amarelo puro, e o verde sempre vai ser puro porque ele é recessivo, né? Então, amarelo puro com verde puro, e toda a geração nasceu amarela. Mas como isso? Se tem a genética do verde, por que nasceu todo mundo amarelo? Por quê? Porque o genótipo é misturado, é metade do pai e metade da mãe. Só que como o amarelo domina, então mesmo que ele tenha o genótipo do verdinho ali, que é o Vzinho, é o V pequenininho, ele não vai ter como aparecer essa característica, porque ela é recessiva. Então, ela vai ser uma ervilha amarela, tá? A gente usa letras para poder fazer esses cruzamentos. E o quadro de Pinet, que eu falei agora há pouco para vocês,
Ele é um quadro que a gente faz para poder saber qual vai ser a probabilidade de nascer tantos descendentes de tal jeito, tal porcentagem de descendentes do outro jeito, tá? Então, por exemplo, no caso da cor das sementes, a gente usa o V de verde. Então, Vzão para amarelo, Vzão para amarelo, Vzinho para verde. O Vzão, ele é maiúsculo porque ele manda, ele é dominante. Sempre a característica recessiva, que é aquela uma que vai aparecer com mais dificuldade, raramente vai aparecer, vai ser com letra minúscula, então Vzinho. Porém, observem uma coisa muito curiosa aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Olha lá. Eu tenho o cruzamento de uma ervilha da geração parental Vzão, então ela é amarela, com Vzinho, então é verde. Só que a filhotinha ficou Vzinho. Ué, puxou um Vzão do pai ou da mãe, o outro Vzinho do outro lá. Mas e por que ficou amarelo? Porque o amarelo é dominante. Então, apesar de ter o Vzinho, o amarelo é dominante, então a característica que vai se sobrepor é amarela. Só que olha só, o que ele observou? Que 100% dos filhotes foram amarelos, ou seja, o genótipo é Vzinho desses filhotes. Mas e o fenótipo? 100% de filhotes amarelos, tá? Quando a gente for fazer o quadro de Pinet, vai clarear um pouco melhor para vocês. Aí, o que ele fez? Pegou a geração F1, que era Vzinho, cruzou com Vzinho também, com outro indivíduo da geração F1. E o que ele observou? Ele observou que, olha o quadrinho de Pinet aqui. É esse jogo da velha que tá aí para vocês preencherem. Como é que faz o quadro de Pinet? Sempre você pega uma característica do pai, outra da mãe. O alelo, né? Que no caso a gente está colocando usando a letra V. Um do pai, outro da mãe. Um do pai, outro da mãe. Um do pai, outro da mãe. Para poder preencher cada quadradinho desse do meio. Então, você vai lá, faz um jogo da velha, certo? Qual que é o alelo do pai? Ah, o pai era Vzinho. E a mãe? Vzinho. Vamos preencher isso aqui. Um do pai, da mãe, do pai, da mãe, do pai, da mãe, do pai, da mãe. Para preencher cada um desses quadradinhos. Cada quadradinho, pessoal, deixa eu pegar minha canetinha. Cada quadradinho desse daqui de dentro representa um quarto. Por quê? Não são 4 quadradinhos que eu vou preencher? 1 de 4. Ou 25%. Quando eu tô falando dos 4, 100%. Metade, 50%. Um quadradinho só, 25%. Ai, professor, por que você tá falando de porcentagem? Pelo amor de Deus, o que você tá falando de fração no meio da aula? Gente, genética é pura matemática e probabilidade. Então, preparem-se, por isso que eu falei que a aula seria longa. Ok, no quadro de Pinet, o que a gente percebe? Olha só. Lembra que pegou lá as ervilhas amarelas híbridas heterozigóticas? Aquela que era Vzinho, não era pura? Então, pegou Vzinho. Quando fez o cruzamento, o que esse cruzamento obteve? Ele obteve, 25% Vzão. Tô falando de genótipo agora, hein? Material genético. Aqui, não tem duas partes de Vzinho, então 50% Vzinho e 25% Vzinho. Pessoal, arruma aqui, ó. Vou até rabiscar. É Vzinho, 25%. Ali tá Vzinho. Na imagem, quando eu retirei da internet, já tava assim e eu esqueci de mudar, mas vocês entenderam. Ok. Mas e o fenótipo? Ali eu vi que o genótipo, eu vou ter os 3 genótipos. Vzinho, Vzinho. Os 3. 25%, 50%, 25%. Mas e o fenótipo? Beleza, tô falando de material genético, mas isso é uma coisa que eu não enxergo. Qual é o fenótipo? O que eu vou enxergar desses filhotes de ervilha, dessas ervilhas filhotinhas? Eu vou enxergar 75% delas amarelas. Opa, por que 75%? Ué, eu tenho 50% Vzinho, não é? E
25% vezão. A partir do momento que eu tenho um vezão, eu já sei que obrigatoriamente essa ervilha vai ser amarela, porque lembra que o amarelo era dominante? Então, esses três aqui, na verdade, são amarelos, 75%, e 25% com fenótipo verde. Ok? Continuando. Olha aqui de novo. Ele fez a mesma coisa para a semente lisa e rugosa. Aqui a gente vai usar outra letra. Olha lá. Forma da semente é rão, vai ser semente lisa, ou seja, o lisa é dominante. É rinho, lisa também, porque o lisa é dominante. O rão, que é o lisa, é dominante. É rinho, é rugosa. Ele é recessivo, tá? Então ele cruzou geração parental homozigótica, ou seja, puramente semente lisa, puramente semente rugosa. É rão, é rinho. Quando formou os gametas, eu tive ali gameta apenas é rão, apenas é rinho. Quando juntou o gameta para formar um indivíduo, juntou e formou um indivíduo heterozigoto. É rão, é rinho. É rão, é rinho. Quem que comanda mesmo? É semente lisa. Semente lisa a gente está usando o errão. Então, aqui ó, liso e liso. Então, os filhotes foram todos lisos. Porém, o genótipo não é puro, é híbrido. Por quê? Porque eu tenho um dominante e um recessivo, o errão e o errinho. Então, vamos aqui ao nosso quadrinho de Pinê, lindo, maravilhoso, para forma das sementes. Como que faz o cruzamento do quadrinho de Pinê mesmo? Errão do pai, errão da mãe. Errinho do pai, errão da mãe. Errão do pai, errinho da mãe. Errinho do pai, errinho da mãe. Então, o que a gente obteve nesse cruzamento? Eram indivíduos híbridos, a geração parental, ou seja, tanto o pai quanto a mãe eram híbridos, eles tinham duas características no seu gene, né? O errão e o errinho, dois alelos diferentes para o seu gene, e eles se cruzaram e o que a gente obteve? Qual o genótipo que a gente obteve? A gente obteve 25% errão, ou 1/4 errão, 50% errão, errinho e 25% errinho. Estou falando de genótipo. E o fenótipo? O fenótipo é, se eu tenho errão, que é dominante, que é o liso, então aqui, errão, liso. Tem errão? Então é liso. Tem errão? Então é liso. 3 de 4, ou seja, 3/4 lisa e 1/4 rugosa. Ou 25 mais 25 mais 25%, 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas. Deu para entender, gente? Vai ter uma aula só disso no Google Forms, relaxa. O que o Mendel concluiu com tudo isso? Qual foi a primeira lei do Mendel? Cada caráter é determinado por um par de fatores. Errão, errinho, ou errão, ou errinho. Como que é o nome desse par de fatores? Alelos. Alelo errão, alelo errinho, alelo vezão, alelo vezinho. E esses alelos, eles se separam, eles se segregam quando vai formar os gametas. Porque o gameta não manda só metade do material genético do pai, só metade do material genético da mãe. Como que esses gametas vão ser? Sempre puros, porque sempre vai ou só o errão, ou só o errinho, ou só o vezão, ou só o vezinho, porque dividiu ao meio, então vai ser puro, né? E aí eles podem transmitir somente uma informação genética sobre esse caráter, semente lisa ou cor da semente, certo? Quais foram as conclusões de Mendel? Parem a aula, anotem tudo que eu falei até agora, depois volto aqui para a gente fazer as conclusões. Então, as conclusões do Mendel.
Cada característica é representada por um par de fatores, vezão, vezão, ou vezão, vezinho, ou vezinho, vezinho. Lembra que a gente estava falando? Cada par de fator é recebido pelo indivíduo materno e paterno. Quando o indivíduo tem dois fatores diferentes, apenas um fator pode aparecer, que é a dominância ou a recessividade. Mais para frente descobriu-se a codominância. Os gametas, eles possuem sempre fator simples, ele ou vai ter só o vezão ou só o vezinho, ele não vai ter os dois, porque lembra que veio metade do material genético? E os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que apresentam genes para a mesma característica. Então, por exemplo, o que vai definir se o ser humano é homem ou é mulher? São os cromossomos sexuais. Então, o homem ele vai ser XY e a mulher vai ser XX. Então, o cromossomo sexual do homem, ele é homólogo ao cromossomo sexual da mulher. Eu estou falando de uma mesma característica, que é o quê? Se o meu gênero vai ser masculino ou feminino. Então, se um homólogo veio do pai, então sempre um homólogo vai vir do pai e o outro homólogo vai vir da mãe. Então, por exemplo, lá formou o fetinho. Se o fetinho recebeu X da mãe e Y do pai, ele vai ser um menininho. Agora, se ele recebeu X da mãe e X do pai, vai ser menininha. Então, sempre vai vir do pai e o outro da mãe. Coloquei aqui, vocês já deveriam saber o que é célula haploide e diploide, mas eu coloquei porque eu não me aguento, né, gente? Então, vamos lá. O espermatozoide, ele vai ter só metade das características, o óvulo também. Porém, quando eles se juntam, vai duplicar essas características, não é? Se está duplicando, é uma célula diploide. No espermatozoide, é uma célula haploide. Eu vou chamar essa célula de haploide ou de célula N apenas. Ela só tem uma característica. Agora, na diploide, vai ter as duas. Aqui, ó. 2 cromossomos vermelhos, 2 cromossomos amarelos, 2 cromossomos laranjas, 2 cromossomos brancos. Certo? Ó, genes presentes nos mesmos locais dos cromossomos homólogos, eles se referem às mesmas coisas. Então, esses genes serão chamados de genes alelos. Então, por exemplo, gene alelo é para a cor da semente, ou para se a semente é lisa ou se ela é rugosa. Homozigoto, o que é isso? Já falei para vocês. Indivíduo homozigoto é aquele indivíduo que possui 2 genes iguais. Então, por exemplo, vezão, vezão ou vezão, vezinho. Coloquei até ali o R no caso. O que vai... E esse alelo vai estar sempre no mesmo lugarzinho lá dentro do cromossomo. O nome disso é locus, é o local do cromossomo. Tá? E o heterozigoto é aquele que está misturado o alelo. Então, no caso ali, a gente está falando da letra R, vai ser Rão e Rzinho. O que mais? Caráter liso e caráter verde. Em ervilhas, o caráter liso é determinado por um alelo dominante em relação ao alelo recessivo, que é o rugoso. O alelo recessivo, gente, ele só vai se manifestar se não tiver alelo dominante. Então, somente se for Rzinho, Rzinho. Se for Rão, Rzinho, já não vai ser rugosa a semente, vai ser lisa, porque o liso é dominante. Vamos dar nome aos bois aí, gente. Genótipo, Rão, vai ser liso. Genótipo, Rão, Rzinho, vai ser liso o fenótipo também. Por quê? Porque lembra que o Rão, ele é dominante e ele é a característica lisa? E se eu tiver um genótipo Rzinho, o fenótipo vai ser rugoso. Aqui eu coloquei a formação de gameta para vocês aprenderem a pensar como vai ser a formação do gameta. O que vai resultar desse gameta? Então, se eu tenho um indivíduo azão, azinho, quando fizer a meiose, vai o azão para por exemplo, espermatozoide e o azinho para o outro espermatozoide. Não vai junto o azão com o azinho. Sofreu meiose, dividiu ao meio. Então, cada um desses alelos vai para um espermatozoide diferente. Agora, aqui eu coloquei um mais difícil, porque eu falei de 2 características. Eu falei da letra A e da letra B. Então, azão, azinho, bezinho, bezinho. Como vai formar o
gameta. Azão da mãe, Bzinho da mãe. Azinho da mãe, Bzinho da mãe. Tô dando exemplo, poderia ser o pai. Então, essa mãe formou que óvulos? Um óvulo azão, Bzinho e um óvulo azinho, Bzinho. Aí, pessoal, não vai ter Google da semana. Por quê? Porque vocês vão fazer uma tarefinha. Vocês vão fazer a mesma coisa que estava aqui. Eu tenho lá o indivíduo azão, azinho. Quais foram os gametas que esse indivíduo gerou? Essa mesma coisa vocês vão fazer... Vocês vão fazer os gametas desses indivíduos aí. Indivíduo azão, azão, indivíduo bezão, bezinho, indivíduo azão, azão, bezão, bezão e assim por diante. Eu quero que vocês façam, tirem foto e me mandem no privado, no WhatsApp. Ou façam digitado mesmo e me mandam pelo WhatsApp, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Pausar de novo para outra parte da aula. Já nem sei mais se é terceira parte, se é quarta parte, enfim. É a próxima parte da aula. Já voltaram? Vamos continuar. Pessoal, como que vai ser o exercício do Google Forms? Vou dar alguns exemplos. Lógico que terão mais, mas só para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar no Forms. Um indivíduo homozigoto, dominante, vai formar gameta azão? Um indivíduo heterozigoto pode formar um gameta azão? Como que vai ser os descendentes de indivíduos assim, assim, assado, considerando que não sei o que é dominante? É mais ou menos isso que vocês vão encontrar pelo Forms e vocês vão ter que saber fazer o quadro de Pinot. Para isso, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo que vai estar lá no Google Forms. Aqui eu coloquei um outro cruzamento para lembrar que vocês terão que fazer o quadrinho de Pinot quando vocês forem fazer o Google Forms, né? Vai estar explicando melhor lá. Aqui, pessoal, eu coloquei características em relação aos seres humanos. Por quê? Porque eu falei de ervilha verde, ervilha amarela, ervilha rugosa, enfim. Só que eu queria alguma coisa mais próxima da realidade de vocês, então eu coloquei esse quadrinho bem legal e mais para o próximo slide vai ter a foto mesmo de alguma dessas características. Então, olha só, o nariz, se ele é um nariz mais caído ou mais retinho, se o lobo da orelha, aqui a orelha, se ela é coladinha ou se ela é soltinha, vai ter na foto ali pra frente. Se o queixo tem covinha ou não tem covinha, então olha só, aqui em cima, o lado laranja claro é sempre o que é dominante e o laranja escuro é o que é recessivo. O queixo, se ele é mais pra frente assim ou se ele é mais retinho, os lábios se são grossos ou se são finos, os olhos escuros ou claros, os cabelos escuros ou claros, a capacidade ou não de enrolar a língua, que é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Esse enrolar de língua é uma capacidade que é determinada por um fator genético. Olha que curioso. É um comportamento, mas é por conta de uma questão muscular, né? E ele é determinado por uma característica genética. A calvície, se ela vai acontecer ou não. O dedo, se o dedinho ele é curvadinho ou não. O meu é retinho, tá vendo, ó? Então, não é retinho, é recessivo. Tem pessoa que tem o dedo mais tortinho, é dominante. O dedão curvado é dominante. O dedão reto eu nem consigo fazer, gente. Tentando aqui, tá doendo. É recessivo. Aí aqui eu coloquei, ó, pra vocês verem. Ó o lobo da orelha aqui, ó. Que eu falei. Se ele é presinho ou se ele é um lobo solto. O dedão. A covinha no queixo. A monocelha. Olha lá, o enrolar a língua. O formato aqui no cabelo igual de coração. Vocês já viram? Tem pessoa que forma um coraçãozinho aqui. Então, isso também é uma característica genética. A covinha na bochecha, né? Ah, é lindo, né, gente, covinha. Então, são características todas genéticas. Gente, desculpem essa aula gigante aí, eu sei que ficou longa, tá? Olha o tanto de lugar que eu pesquisei, de imagem que eu retirei para poder formar essa aula para vocês. Então, assistam direito isso daí, anotem direito isso daí, porque deu maior trampo fazer essa aula. Tá bom, gente? É isso. Beijos. Assistam o vídeo do Google Forms também.